Novamente, senhoras e senhores, estamos aqui na sua Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. A nossa frequência é de 15.480 kHz na banda dos 19 metros. E hoje a nossa equipe está constituída na apresentação Ayman e na técnica de som Mohamed. E vamos passar agora a nossa programação de hoje, iniciando à meia-noite 17 com a música oriental, meia-noite 19 as principais manchetes do noticiário, meia-noite 20 recantos e recordações, meia-noite 25 uma canção árabe, meia-noite 30 noticiário sobre detalhes, meia-noite 40 comentário político, meia-noite 45 uma canção árabe, meia-noite 50 turismo no Egito, seguida por uma outra canção árabe, o Egito na internet, são 1h05 as canções da semana, 1h15 artes, seguida por uma outra canção árabe, a 1h25 resumo das notícias de 1h27 encerramento da nossa emissão. Vamos ouvir agora uma música oriental intitulada Nagual, por Ali Farag. E agora, meus ouvintes, vamos às principais manchetes do noticiário. O ministro das Relações Exteriores, Mohamed Kamil Amr, recapitulou hoje com seu contraparte suíço Didier Pierre-Halter o dossiê do dinheiro furtado e transferido para o exterior pelo ex-regime. A Turquia proibiu voos civis sírios em seu espaço aéreo. O ministro das Relações Exteriores, Ahmet Davutoglu, afirmou hoje, após Damasco anunciar ter imposto uma restrição similar sobre voos turcos. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Guido Westerwelle, apelava hoje por sanções mais duras da União Europeia contra o Irã na noite de uma reunião para decidir sobre medidas mais árduas contra Teherã sobre sua disputada iniciativa nuclear. Os russos foram às estações de votação hoje para eleger governadores e prefeitos regionais em cidades principais na primeira votação do gênero desde o retorno do presidente Vladimir Putin ao Kremlin. A Grã-Bretanha está pronta a anunciar planos para optar de uma variedade de medidas de justiça e política da União Europeia, incluindo o mandato de prisão europeu, de acordo a relatos de jornais hoje. E vamos a mais detalhes à meia-noite 30, esta é a sua Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito.
Radio Cairo apresenta Recantos e Recordações. Programa preparado por Hasne Abulmagd, traduzido por Nadia Ailem. Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Recantos e Recordações. A mesquita de Saleh Tala'a, construída pelo vizir fatimida Saleh Tala'a ibn Ruziq em 1160, durante o califado de Faiz, é a segunda mais antiga mesquita fatimida existente a ser construída por um vizir, sendo a primeira El Akmar, que representa a última mesquita fatimida no Cairo, e também a segunda das mesquitas suspensas ou bem-duradas, após aquela de El Akmar, senta-se em frente e de frente para o portal Zoila, no norte da cidadela. Logo, atrás da mesquita de Saleh Tala'a, há o mercado de fabricantes de tendas. Esta simplicidade do início da mesquita proporciona um charme que, felizmente, a sua restauração tem feito muito para preservar. Uma mesquita em suspensão é uma que fica acima lojas que compõem parte da investidura, estrutura religiosa, o Waqf, ajudando a pagar para a manutenção do prédio e do emprego do seu pessoal. Localizado abaixo do nível do solo atual, eles fornecem uma indicação da antiguidade da mesquita para quando a mesquita foi construída há 800 anos atrás. Eles estavam no nível da rua. Originalmente eram 7 lojas na frente, com 12 mais de cada lado, mas nenhum na parede Qibla, que tem pelas janelas decoradas com vitrais e trabalhos em estuque. O pátio aberto das arcadas da mesquita, mostrando arcos de tijolo quilha. Curiosamente, das 5 mesquitas do período fatimida no Cairo, esta é uma das 2 únicas que foram originalmente construídas com minaretes, sendo a outra mesquita del Hakem. Ambas foram originalmente localizadas fora dos muros da cidade do Cairo. Alguns estudiosos acreditam que as outras mesquitas fatimidas foram construídas sem minaretes como uma declaração política de liberdade contra os abássides, que foram rejeitados do Egito, e cuja arquitetura mesquita imperial e caracterizada de minaretes muito evidentes. A utilização prevista para a mesquita como um santuário pode contribuir para a introdução de um pórtico de entrada consistindo de 5 arcos de quilha, o que é uma característica única entre as mesquitas do Cairo. Os arcos são emoldurados por uma faixa contínua de versos corânicos executados num script kufic floreado, roteiro kufic num fundo arabesco. Este tipo de inscrição era comum durante o período fatimida. As esculturas semelhantes também podem ser vistas nas tabelinhas de madeira ou blocos de impostos entre
os arcos e as capitais coluna. O mimbar de madeira foi acrescentado pelo Amir Mamluk Bakhtimar al-Jukandar em 1300 e é a segunda mais antiga mimbar Mamluk existente no Cairo depois de Hussein Eddin Legin, construída para a mesquita de Ibn Tulun em 1296. E assim, amigos, chegamos ao final do nosso programa Recantos e Recordações. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você o seu Amanda técnica de som Mona. Está a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. شباك الدار مثل البريشات خبت الأسرار نفض جناحات عشباك الدار مثل البريشات خبت الأسرار اللي عرفاني غطيت وحكاني اللي عرفاني غطيت وحكاني وبعيون الزناني جايب لي سلام عطول الجمال جايب لي سلام من عند الحنان شو قالي هتباني المحبوب ما بدي كترني بعدين ومكتوب شو قالي هتباني المحبوب ما بدي كترني بعدين ومكتوب وديله شي ورقة عليها كتيب الزرقاء وديله شي ورقة عليها كتيب الزرقاء ومريني المرقة بفرح بالسلام جايب لي سلام عطول الجناين جايب لي سلام من عند الحنان. Nosso horário meia-noite 30, horário local, 22h30 GMT. Passamos a apresentar seu noticiário em detalhes. Novamente, senhoras e senhores, estamos aqui na sua Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito, na nossa frequência de 15.480 kHz, na banda dos 19 metros.
E hoje a nossa equipe está constituída na apresentação Ayman e na técnica de som Mohamed. E vamos passar agora as principais manchetes do noticiário. O ministro das Relações Exteriores, Mohamed Kamel Amr, recapitulou hoje com seu contraparte suíço Didier Pierre-Gautier o dossiê do dinheiro furtado e transferido para o exterior pelo ex-regime. A Turquia proibiu voos civis sírios em seu espaço aéreo. O ministro das Relações Exteriores, Ahmed Davutoglu, afirmou hoje, após Damasco anunciar ter imposto uma restrição similar sobre voos turcos. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Guido Westerwelle, apelava hoje por sanções mais duras da União Europeia contra o Irã na noite de uma reunião para decidir sobre medidas mais árduas contra Teherã sobre sua disputada iniciativa nuclear. Os russos foram às estações de votação hoje para eleger governadores e prefeitos regionais em cidades principais na primeira votação do gênero desde o retorno do presidente Vladimir Putin ao Kremlin. A Grã-Bretanha está pronta a anunciar planos para optar de uma variedade de medidas de justiça e política da União Europeia, incluindo o mandato de prisão europeu, de acordo a relatos de jornais hoje. Vamos aos detalhes. Egito. O ministro das Relações Exteriores, Mohamed Kamel Amr, recapitulou hoje com seu contraparte suíço, Didier Pierre-Gautier, o dossiê do dinheiro furtado e transferido para o exterior pelo ex-regime. Um porta-voz presidencial declarou que Amr expressou a apreciação do Egito aos esforços da Suíça de acelerar os procedimentos de readquirir o dinheiro. O porta-voz também declarou que as duas partes também abordaram os últimos desenvolvimentos na crise síria, bem como obstáculos que o processo de paz do Oriente Médio enfrenta. Turquia. A Turquia proibiu voos civis sírios em seu espaço aéreo. O ministro das Relações Exteriores, Ahmed Davutoglu, afirmou hoje, após Damasco anunciar ter imposto uma restrição similar sobre voos turcos. A ação de Ankara veio após a agência de notícias do Estado sírio Sana relatar ontem que uma proibição de voos ter sido imposta sobre voos turcos. Ankara tomou uma atitude estridente quanto à sua vizinha,
desde um ataque lançado da parte síria da fronteira que matou 5 civis turcos em 3 de outubro. Oriente Médio. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu convocou seu gabinete para sua reunião semanal em Jerusalém hoje, enquanto que a violência escalava na faixa de Gaza. As Forças Armadas israelenses declararam hoje mais cedo que seu avião executou um ataque aéreo contra militantes na faixa de Gaza. Altos funcionários palestinos declararam que 5 pessoas foram mortas no ataque aéreo. O ataque ocorreu após outro ataque aéreo israelense ontem que matou 2 pessoas. Entretanto, o gabinete de Israel anunciou 22 de janeiro como a data para eleições que são esperadas a retornar Netanyahu ao poder. As eleições estavam programadas originalmente para outubro de 2013. A decisão do gabinete hoje aguarda a aprovação final do parlamento amanhã. Alemanha e Irã. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Guido Westerwelle, apelava hoje por sanções mais duras da União Europeia contra o Irã na noite de uma reunião para decidir sobre medidas mais árduas contra Teherã sobre sua disputada iniciativa nuclear. Westerwelle afirmou em uma declaração a seguir: o Irã não deu continuação a qualquer questão importante nos últimos meses. Contudo, nós devemos aumentar a pressão de sanções. O ministro também declarou: ao impormos mais sanções, nós queremos que a União Europeia envie amanhã um sinal claro a Teherã, acrescentando que ainda havia a oportunidade para a negociação. Ele expressou que a oferta permanece para conversações substanciais com o objetivo claro de parar o Irã de possuir uma arma nuclear. Rússia. Os russos foram às estações de votação hoje para eleger governadores e prefeitos regionais em cidades principais na primeira votação do gênero desde o retorno do presidente Vladimir Putin ao Kremlin. Votantes foram às estações de votação para eleger diferentes camadas de governo local e regional em quase todas as regiões do país, com as maiores cidades de Moscou e São Petersburgo entre as poucas a não realizarem qualquer eleição. As eleições permitiam votantes em 5 regiões diferentes por todo o país a elegerem governadores pela primeira vez desde que Putin aboliu tais eleições diretas em 2004. Putin introduziu apontamento presidencial de governadores depois do cerco fatal da escola Beslan em 2004, chamando isso de uma medida necessária para impedir separatismo e crime. Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha está pronta a anunciar planos para optar de uma variedade de medidas de justiça e política da União Europeia, incluindo o mandato de prisão europeu, de acordo a relatos de jornais hoje. A secretária de Estado, Theresa May, era esperada amanhã para confirmar os planos do governo para exercer seu direito de optar de várias medidas da União Europeia antes de entrarem em efeito em 2014. The Sunday Times e The Sunday Telegraph relataram que o governo de coalizão procuraria então renegociar a optar novamente em certas medidas que sentia serem necessárias, serem de interesse nacional. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final do nosso noticiário em detalhes e vamos prosseguir agora com nossa programação normal, com o nosso comentário político de hoje. E continuamos aqui na sua Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito,
a nossa frequência de 15.480 kHz na banda 19 metros. Caros ouvintes, a escalada militar israelense atual contra Gaza pode ser considerada uma escalada total contra o povo, terra e legítimos direitos palestinos. Essa escalada não mira somente a faixa de Gaza, Cisjordânia ou Jerusalém, mas também o povo palestino em todos os lugares. Tal escalada militar não pode ser considerada distante de outras frentes palestinas, especialmente que o passo do processo de judaização em Jerusalém acelerou recentemente e parece que Israel está correndo contra o tempo para impor um fato consumado antes que qualquer medida seja tomada para ajudar os palestinos a recuperarem uma parte de seus direitos. Contudo, Israel apertou seu cerco ao redor da mesquita de Al-Aqsa, enquanto que permite os extremistas judeus a realizarem seus rituais dentro da mesquita. Isso, além das forças de ocupação repetirem a invasão do pátio da mesquita e contínuos ataques contra os palestinos que realizam preces dentro dela. Tais medidas parecem preparar o caminho para o controle completo das forças de ocupação sobre a mesquita em uma tentativa de judaizá-la. Essas medidas estimularam o presidente palestino Mahmoud Abbas a apelar ao monarca marroquino a convocar o Comitê de Jerusalém a fim de discutir as medidas que possam garantir a proteção dos lugares sagrados na cidade. No topo deles está a medida que Mesquita de Al-Aqsa e as construções a seu redor. Essa nova campanha de escalada israelense também inclui as declarações quase que diárias de novos planos de assentamento nas terras palestinas ocupadas e a continuação da expansão dos planos de assentamento antigos. Ao mesmo tempo, Israel continua com suas campanhas contra a liderança palestina e o presidente palestino em particular. Agora, está na hora do mundo inteiro agir a fim de insistir a Israel a perceber que o povo palestino nunca desistirá de seus legítimos direitos e não irá permitir Israel de controlar seu futuro. A comunidade internacional tem que responder à legítima demanda palestina de criar seu Estado independente com as fronteiras de 1967, com Jerusalém como sua capital, a fim de pôr um fim ao conflito árabe-israelense e estabelecer paz e estabilidade na região. E assim, meus ouvintes, chegamos ao final de nosso comentário político de hoje. Agradecemos a atenção dispensada. E estiveram com vocês hoje na locução Ayman e na técnica de som Mohamed. E esta é a sua Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, يا مصر يا عروض النعم يا مجد الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع
أرض المصانع عشت يا مصر يا أم الهرم عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا بلد الحضارة يا بحر الكرم جيلك مصر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم إلهي طولك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور إلهي طولك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور ونزرع في ظلك خنايل جمهور وبهجة وسعادة ومجنى وندم عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك منظر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم Radio Cairo apresenta um programa Turismo no Egito. Esse programa dá informações para nossos queridos ouvintes sobre o Egito e os locais turísticos, a fim de encorajá-los a visitar Egito. Queridos ouvintes, bem-vindos a uma nova edição do seu programa semanal Turismo no Egito. O sítio arqueológico de Madinat Madi, em Fayum, é oficialmente aberto ao público após um programa abrangente de desenvolvimento. Aqui é a nossa opinião sobre o evento. Situadas no deserto árido na extremidade sudeste de Wadi Fayum, estão as ruínas de uma cidade que prosperou durante o Egito Antigo e em subsequentes períodos. O local, hoje conhecido como Madinat Madi, é considerado hoje em dia o local mais impressionante e mais importante na parte arqueológica em Fayum. As ruínas revelam espaço de tempo vasto e impressivo de Madinat Madi na história do Egito, que começou há 4.000 anos atrás. Tudo começou com uma aldeia chamada Já, que foi fundada na área ao redor do lago em Fayum.
Durante o reinado do rei Amenemhat III, a construção começou de um templo dedicado à deusa cobra Renut e o crocodilo deus Sobek. Embora a cidade de Já foi logo abandonada durante a época de Ptolomeu, no reinado de Ptolomeu II e seus sucessores, já foi reconstruída e ganhou especial importância sob seu nome grego de Namutis. O papel vital da cidade continuou no período grego-romano, mas foi abandonado no final do terceiro século. A construção foi retomada nos séculos IV e V, quando um acampamento fortificado foi construído nos arredores no leste da cidade. A parte sul da cidade foi estabelecida definitivamente durante o início da era cristã e foi mais próspera durante o quarto, quinto e sexto séculos, quando numerosas igrejas foram construídas. Durante os séculos oitavo e nono, foi ocupada parcialmente por árabes que deram o nome à cidade atual de Medinet Madi, que significa a cidade do passado. A missão da Universidade de Pisa, que estava realizando trabalhos de exploração em Medinet Madi desde 1978, descobriu 10 igrejas coptas datadas do quinto ao sétimo século. A missão também encontrou um templo ptolomaico dedicado a 2 crocodilos que incorporaram uma estrutura de barril de câmara mortuária exclusiva utilizada para a incubação de ovos de crocodilo, bem como um campo de período romano fortificado que remonta ao reinado de Diocleciano 284-305. Em 2004, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores na Itália, a equipe de Pisa restaurou blocos gravados com 4 hinos à deusa Isis, escritos em grego antigo. Medinet Madi, ou a cidade Madi, foi trazida de volta à vida e tem sido no mapa do Egito. Graças ao apoio institucional do Conselho Supremo de Antiguidades de Monitoramento Ambiental e Gestão Cultural de Locais e Patrimônio, que começou em 2005, foi possível com uma generosa doação de 3.000 euros do Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano. Este projeto de desenvolvimento visou preservar os monumentos de Medinet Madi e torná-la uma destinação turística amigável ao visitante. O projeto limpou com sucesso o local arqueológico da área intrusiva e restaurou seus monumentos. Uma ampla pesquisa arqueológica e mapeamento do local também foram realizadas, assim como a construção de um centro de visitantes e uma buçada ecológica. O final da segunda fase do projeto de desenvolvimento de Medinet Madi, em Fayum, e a abertura de seu centro de visitantes tem sido celebrado na governadoria de Fayum. O projeto é um exemplo bem sucedido de cooperação entre o Egito e a Itália. O local de Medinet Madi e o seu programa de desenvolvimento são um modelo para a integração bem sucedida de um sítio arqueológico dentro do seu
protetorado, neste caso, nas proximidades do protetorado de Wadi Rayyan. O centro oferece aos visitantes informações sobre a história e ambiente natural da área arqueológica e as características arquitetônicas dos monumentos que eles visitam. Há também um espaço de exposição de ensino com modelos em escala dos monumentos, réplicas das estelas e estátuas encontradas em Medinet Madi, reprodução gráfica, fotografias e painéis ilustrativos. Há também uma livraria, cafeteria, uma sala de aula. A pousada ecológica de 20 quartos está situada na área do deserto e tem sido planejada para fazer um impacto zero sobre o meio ambiente. A pousada oferece uma atmosfera relaxante para os visitantes depois de uma turnê dos monumentos. Eles também podem passar uma noite antes de reiniciar a visita para o local no dia seguinte. Os visitantes também podem caminhar através do Parque Arqueológico de Medinet Madi, o qual engloba o altar no sul, os dois leões com Plutarco dedicados em grego à deusa Isis, o quiosque do sul, o templo helênico de pequeno porte, um segundo par de leões, o quiosque do norte e do portal de Isis na parede do complexo do templo, o vestíbulo de Heracleoduras, dedicado a Isis Seromoses em 96 a.C., os armazéns, edifícios de serviços, residências dos sacerdotes e sedes das associações religiosas, o segundo tribunal e o edifício com pinturas que foi provavelmente a sede da Associação de Anubis são também entre os monumentos do parque. E assim, amigos, chegamos ao final do nosso programa Turismo no Egito. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na opção Amel, na supervisão Mohamed, na técnica de som Hussein. Esta é a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Rádio Cairo apresenta Egito na internet. Um programa preparado por Mohamed Abdelaziz, traduzido por Ayman Abdurrahman. Apresentado por Amália de Sucre. Queridos amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Egito na Internet. Plano Nacional para enfrentar desemprego: 4.000 plantas para gerar 200.000 oportunidades de trabalho. O primeiro-ministro Hisham Kandil reuniu-se semana passada com vários ministros do gabinete, bem como o secretário-geral do Fundo Social para Desenvolvimento
no qual eles discutiram meios de enfrentar o problema de desemprego, bem como preparar um programa nacional para desemprego e treinamento durante o próximo período em cooperação com o setor privado. O governo está preocupado com o desemprego, cujas taxas alcançam atualmente 13%. O ministro do Planejamento e Cooperação Internacional, Ashraf El-Arabi, declarou em um comunicado de imprensa. Ele afirmou que o governo diminui as taxas de desemprego para 9% até 2017 e 6% até 2022. De sua parte, o ministro da Indústria e Comércio, Hatem Saleh, disse que o ministério irá dedicar esse ano até 20 milhões de metros quadrados de terra para a construção de 4.000 fábricas. O ministro mencionou que isso geraria cerca de 200.000 oportunidades de trabalho. Ele espera que 700.000 oportunidades de trabalho sejam preenchidas esse ano, especialmente no setor textil. Egito e Kuwait assinam 2 acordos de 60 milhões de dólares. O primeiro-ministro Hisham Kandil testemunhou a assinatura de 2 acordos no valor de 60 milhões de dólares com o Fundo para Desenvolvimento Econômico Árabe de Kuwait, que ajudará na expansão da rede de distribuição de gás natural do país. Um acordo de empréstimo entre o Egito e o Fundo Kuwaitiano foi assinado para conceder ao Egito cerca de 60 milhões de dólares para expandir a rede nas províncias do Cairo e Giza, a segunda fase. O segundo acordo foi assinado entre o Fundo e a Egyptian Natural Gas Holding Company, EGAS, para realizar os arranjos necessários para implementar o projeto. Os acordos foram assinados pelo ministro de Planejamento e Cooperação Internacional, Ashraf El-Arabi, o presidente da EGAS, Mohamed Chouaib, e o diretor-geral do Fundo Kuwaitiano, Abdelwahab Ahmed El-Badr. O ministro do Petróleo, Osama Kamel, participou na cerimônia de assinatura. El-Arabi apontou que o gás natural será fornecido a cerca de 2 milhões de unidades de moradia no Cairo e Giza. Ele também declarou que a duração do empréstimo é de 21 anos, incluindo 4 anos como o período de tolerância com uma taxa de juros de 3%.